Desse. É, A gente está ainda em janeiro, e janeiro tem todo esse gosto de primeiro mês do ano, um pouco mais renovado talvez, uma outra disposição. Janeiro tem uma sensação muito diferente. Bem diferente, aliás, de dezembro, por mais que seja perto um do outro, parece que um é todo no começo e o outro é todo no final, né? Mas quando a gente para de olhar para o calendário, eles estão do lado, está perto. A gente tem muitas coisas que a gente enxerga e isso acaba acontecendo de verdade, né? Pensar que é distante quando na verdade são o mesmo, né? Dia 31 de dezembro de 2023 é outro ano e dia 1º de janeiro de 2024 diferentes, mas é um dia só, né? E janeiro fica com essa cara de outra coisa, que as academias talvez vão pensar que seja o melhor ano, melhor mês do ano, né? Não sei para os funcionários, né? Os funcionários talvez tenham que trabalhar mais, né? Tem que receber muita gente, novas inscrições, as pessoas participando mais, estando mais frequentes, e é outra coisa. Mas para os donos da academia, acho que eles gostam, né? A academia começa a receber mais, muita gente entrando, e normalmente as pessoas ficam e param de ir, né? Ficam matriculadas e param de ir. E eu percebi que muitos anos eu converso com as pessoas. Nossa, né? Você tem aquelas coisas de novo ano, né? Esqueci a palavra, né? As suas definições, suas decisões para um novo ano. E normalmente o pessoal sempre fala exercício, né? Eu vou me matricular na academia, dessa vez vai dar certo. E ultimamente, não só nesse ano, eu comecei a perceber. As pessoas às vezes têm falado, acho que dessa vez não vai dar certo, não. Eu já experimentei algumas vezes de tentar começar um ano e não dá. Então, talvez eu nem matriculo na academia, daí paro de perder o recurso, né? Que a gente matricula e não participa. E daí começou a ficar um pouco mais frequente isso daí. E sempre a gente tenta achar alguma coisa nova que nos motive, porque se eu tento matricular, eu falo que eu vou fazer e eu não vou, não faz sentido. Alguma coisa eu preciso tentar cumprir. E muitas vezes a estratégia é a gente achar alguma outra coisa. Se eu não consigo ir na academia, a minha escolha, por exemplo, foi, vou tentar fazer coisa em casa, né? Pegar alguns equipamentos, né? Uns elastiquinhos ali e fazer os exercícios. E recentemente eu me rendi a uma tendência moderna. Tem muitos jovens que usam o reloginho de exercício. Eu falei jovens, né? Tem muitas pessoas que usam isso daí, fora os jovens também. E eu nunca gostei muito. Eu gosto de relógio mais relógio de verdade, né? Que eu olho e eu consigo ver a hora na hora, né? Não tem uma telinha para eu mexer, até porque eu fico teclando sem querer, né? Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu tentei, porque era uma coisa nova. Quem sabe eu consigo fazer exercício, né? Porque o relógio fala, você tem que se exercitar. E ele literalmente fala, eu estou sentado. Ele fala, você está sentado faz muito tempo. Está na hora de levantar. É exatamente essa frase que ele diz. Hora de levantar. Eu levanto. E daí ele fala, não, você está sentado ainda. Mas eu estou de pé, né? Daí eu acho que eu tenho que me movimentar. Eu começo a andar. Ele fala, não está sentado ainda. Aí eu começo a fazer assim. Ele fala, não, agora você está de pé. Aí ele conta, ok, você ficou de pé. E eu estou nessa aí, de tentar fazer com o relógio, e porque os dias vão passando e vai acumulando, eu fico mais motivado. Ele fala, agora já foram 3 dias que você não perde um dia. Eu falo, nossa, então eu quero fazer o 4º dia, né? Depois foi uma semana, depois foi um mês, depois 2 meses. Eu falo, nossa, eu não quero perder nunca mais. Eu cheguei até a ficar desesperado, por alguém que tem carregador, né? Está acabando a bateria, mas eu quero continuar o negócio, né? Porque a gente fica motivado quando a gente vê acumular um negócio mais palpável. Não é só uma coisa do meu sonho, não é uma coisa só da minha expectativa, é algo que aconteceu. E isso daqui é só um aparelho, um dispositivo, uma ferramenta, não precisava ser. Mas chega alguma hora que começa a ficar difícil, né? O pastor Joel comentou semana passada, né? Quem aqui já não começou a ler Gênesis muitas vezes na sua leitura diária no começo do ano? Às vezes, Êxodo menos gente lê. Mas Gênesis, nossa, quantas pessoas já leram no mínimo Gênesis 1? Isso acontece comigo bastante quando eu faço exercício, né? A primeira semana, nossa, maravilhosa, muito fácil. Eu tô lá, tô empolgado. Eu já fiz muitas primeiras semanas na vida. Agora, a quantidade de segundas semanas que eu fiz é consideravelmente menor. Mas dessa vez estava dando certo. E eu tentei continuar. E chegou naquela parte difícil de novo. Agora eu não estou mais com vontade. Chegou um dia que já estava chegando bem de noite. E eu não tinha completado. Para falar a verdade, eu não tinha nem começado. Eu falei, nossa, o relógio disse assim, ainda dá tempo. Se você começar a se exercitar agora e não parar, eu não queria me exercitar. Estava muito quente, já estava melado, já tinha tomado banho, ia ter que tomar outro banho. Eu falei, nossa, eu estava na casa dos meus pais ainda. Eu falei, nossa, isso aqui é outra, esquisito, né? Como que eu vou fazer isso? Aí eu tive uma ideia genial. Não copiem essa ideia, gente. Eu resolvi fingir.
Eu falei, eu vou enganar o relógio, porque eu sou muito inteligente, então eu vou descobrir como o relógio funciona, o que ele acha que é um exercício, eu vou enganar ele. E presta atenção, porque a minha estratégia foi muito interessante. Eu levantei, ele disse que eu estava sentado, aí eu comecei a mexer o braço, e ele ainda disse que eu estava sentado. Então, eu pensei, acho que não é o suficiente, talvez eu tenha que mexer mais rápido. Eu comecei a mexer um pouco mais rápido, e no final, olha só, minha estratégia genial deu certo. Eu consegui enganar o relógio. Ele falou, você fez bastante exercício, completou a sua meta do dia. Aí eu falei, agora está certo, eu consegui completar. Por mais que eu estivesse fingindo, né? Eu pensei, não, agora eu vou conseguir continuar motivado, porque pelo menos o dia não vai resetar, não vai falar, agora você começou o primeiro dia de novo. E daí, quando eu pensei, genialmente, eu consegui enganar o relógio. Aí meu cunhado falou, mas você está se exercitando faz 1 hora. Por quê? Eu percebi que se eu só mexesse um pouquinho o braço, o relógio não contava. Se eu só fizesse assim, uns exercícios aqui e ali, não dava. Eu precisava me mexer um pouco mais. E eu comecei a fingir tão bem que no final, para quem estava olhando de fora, eu estava me exercitando. E eu não percebi que a verdade é que eu estava mesmo. Eu comecei a fazer uns polichinelo, comecei a correr e daí o relógio ganhou. Eu achei que eu tivesse enganado ele, mas eu acho que o contrário acabou acontecendo. O que para mim foi benefício, né? Eu tentei fingir, mas acabou dando certo. Muitas vezes a gente tem essa ilusão de querer fazer alguma coisa, mas ele só vai dar certo, só vai contar como verdade se a gente fizer mesmo. E da mesma forma que tem como um exercício, como um relógio, como alguma coisa que conta, as nossas vidas também. Nossa percepção pode ser uma, e as nossas palavras podem ser outras, mas o que vai contar é se a gente fez ou se a gente não fez alguma coisa. E na vida do reino do céu, Jesus fala algo muito semelhante. Ele chamou isso, no texto que a gente vai ler hoje, de caminho da justiça. Semelhante ao exercício, a única forma que conta como justiça é justiça. Ou, no nosso caso, se nós não temos justiça própria, justificação. O que muda de fato não é o que nós falamos, não é o que nós percebemos, mas o que nós fazemos diante de Deus. Porque no reino dos céus é sobre fazer de verdade. No Evangelho de Mateus, a gente já vai abrir daqui a pouco, muitas vezes a gente vê os líderes religiosos confrontando Jesus sobre o que ele faz. Bastante sobre como os ensinos, como a lei era, e eles vão lá falando, a lei fala isso, por que você faz diferente da lei? E Jesus confronta de volta. Nesse momento da história, Jesus acabou de entrar em Jerusalém, a entrada triunfal que muitas vezes nós lemos no subtítulo. Ele entrou no jumentinho como as profecias tinham dito. Claramente, o Messias escolhido por Deus, aquele que viria para salvar o povo, salvar aqueles que criam, e tudo estava coerente, e ainda assim, ele precisava confrontar alguns líderes religiosos que não estavam entendendo a verdade. Eles confrontavam antes João Batista e depois Jesus, que falavam da mesma coisa sobre o reino dos céus. E aqui está o que Jesus disse em resposta. Versículo 28 a 32 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. A gente vai ler na nova versão internacional. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não entraram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem para crer nele. Essa é a palavra do próprio Jesus. Uma palavra bem curta, bem simples. E mesmo assim, mesmo na repetição, eles não creram. Que conosco então possa ser diferente na nossa meditação dessa manhã. Que o Senhor possa tocar nossos corações. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos oportunidade de continuar meditando nas tuas palavras, que continuam tão vivas e tão reais em nossos dias como eram quando o Senhor mesmo, em forma humana, falou entre nós. Que nessa manhã nós possamos receber do Senhor mais uma vez a tua direção, o teu incentivo e o teu Santo Espírito possa tocar nossos corações.
para que isso possa gerar mudanças reais, para que possamos ver frutos que venham somente de Ti. Que a Tua palavra ressoe em nossos corações e como igreja nós possamos dizer amém, porque o Senhor fala. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo da Tua mão, pedindo da Tua direção. Amém. Amém. Aqui está então a palavra de Jesus. E nós vemos duas situações diferentes, bem diferentes, porque tudo eles fazem ao contrário, esses dois filhos. Vamos ler de novo o versículo 28. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu não, mas depois mudou de ideia e foi. Esse é o primeiro filho. Ele ouviu: vá trabalhar na vinha. Ele falou não, e ele foi. Não queria, mas foi. E o segundo, o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu sim, e não foi. Então, enquanto um disse não, mas foi, o outro disse sim, e não foi. A situação completamente oposta. E essas duas situações, para nós, talvez pareça um pouco mais fácil de entender. Uma completamente positiva e outra negativa. Para o público que ele estava conversando, talvez fosse um pouco mais difícil. Ele estava falando com os líderes religiosos, não apenas judeus, como todos os outros daquela região que eles estavam, mas aqueles que mais conheciam da lei e que mais eram zelosos para cumprir essa lei. E uma das leis que eles tinham, a lei mais importante que eles tinham, a lei de Moisés, dizia o seguinte lá em Êxodo: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Um dos 10 mandamentos: honre o teu pai e a tua mãe. E aqui colocava em risco a coisa que eles tinham mais valor, a terra prometida. No momento que eles receberam essa lei, eles ainda não tinham chegado lá. Mas depois de chegarem, conquistarem, o que o povo de Israel mais tinha de precioso para eles era ter ou não a terra. Se eles não tinham a terra, eles entendiam que algo estava de errado, que Deus viria trazer de volta, porque essa era a promessa de Deus. Da parte do povo, tinham que obedecer à lei, e da parte de Deus, ele lhes daria terra e descendência que agora eles já eram. Então, eles se concentravam nisso. Significa, então, honrar o seu pai e a sua mãe era tão valoroso quanto a maior das promessas que eles tinham da parte de Deus. Se eles não honrassem, o que eles colocavam em risco da disposição deles era: eu não quero mais essa terra que eu tanto ansiei, o meu maior sonho, o meu maior valor, eu estou abrindo mão se eu não honrar meu pai e minha mãe. Então, para um judeu que tem isso em mente, e culturalmente ao longo dos séculos esse honrar o pai e mãe continuou se fortalecendo, ouvir um filho, o filho mais velho ainda, dizer não para uma ordem que o pai dá, não era uma sugestão, não era só faça isso por mim, um favor. Ele estava dando uma ordem que era inadmissível um filho dizer não. E esse filho ainda disse, talvez para aqueles líderes religiosos naquele momento, esse filho aí era o pior filho do mundo. Ele disse não, não importa se ele fez. Ele falou não, ele desonrou o seu pai. Aquele que ele recebeu toda a sua criação, toda a sua herança, a sua vida veio do seu pai, a sua história veio do seu pai. Se não fosse pela essa sua geração, né, da sua família, ele não teria também esse Deus que ele crê. Como faz sentido esse filho ter feito algo de bom? Ele disse não para a ordem que o pai deu. O outro filho, pelo menos, falou sim. Ele honrou o seu pai. Tá bom que ele não fez exatamente o que tinha que fazer, mas ele disse sim. Ele fez a parte que, pelo menos, aparenta ser correta. Talvez eu vou fazer algum paralelo para hoje. Se a gente pensar em 2 formas de fingir, eu imagino que o pessoal daquela época tenha entendido que o jeito melhor de fingir é dizer sim, porque a sua aparência está correta, pelo menos. Eu vou falar que sim, eu vou dizer sim, eu vou tentar ler a Bíblia todos os dias e no aplicativo deixar ele com positivo, ou no meu exercício do relógio deixar o positivo. Por mais que eu não faça o exercício, se o número rodar ok, eu vou tentar. Foi o que eu pensei naquele momento também. Mas quando Jesus pergunta, depois eles veem que a realidade não era essa. A gente lê, antes de voltar ao texto, lá em Salmo 119. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Tudo que Deus tinha falado, todas as ordenanças que Ele tinha dado ao povo são eternas, valem para eles até hoje. Não apenas honrar o pai e a mãe, mas obedecer a lei. E a lei que nós vemos, a essência da palavra é a verdade. Significa que não é fazer pela metade, não é só falar alguma coisa, mas completa a verdade, tem que ter solidez.
Não adianta eles falarem, né, vá lá e conquiste a terra prometida. Deus deu a terra para eles, mas a responsabilidade do povo era conquistar. O povo recebeu essa ordem e o que eles sofreram a maior parte da sua história porque eles não conquistaram. Eles começaram e pararam na metade. A tribo de Judá, que tinha sobrevivido na época de Jesus, foi a única que conseguiu se manter porque eles foram a única que obedeceram com mais plenitude, de conquistar a terra que Deus já tinha dado. A palavra de Deus, desde as suas ordenanças até mesmo os benefícios que nós temos, as dádivas dele, da sua promessa, da sua aliança, é somente a verdade. Não dá para fingir diante da palavra de Deus, tem que ser completo. A vontade do Pai é clara nos nossos dias. Nós lemos na continuidade no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Essa é o centro da pergunta de Jesus. Não era simplesmente qual disse sim e qual disse não. Qual fez a vontade do Pai, ele perguntou. E aí eles entenderam. O primeiro fez a vontade do Pai, porque por mais que ele disse não, ele mudou de ideia e fez o que ele tinha que fazer, fez o que o Pai tinha dito. Nas nossas vidas, quanto será que nós temos vivido realmente o que Deus tem colocado? Porque o primeiro passo disso é nós compreendemos a palavra, as Escrituras, temos que meditar no que o Senhor coloca, mas depois colocar em prática, às vezes a gente tem na cabeça, parece tão difícil, mas viver a verdade, e está escrito, qual fez a vontade do Pai, a gente vai perceber que é muito mais do que ações. Fazer, estranhamente, começa em crer. Lá em Mateus 9, Jesus ainda fala, vão e aprendam o que significa isso, confrontando esses mesmos líderes religiosos. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Parece ser um pouco contraditório, porque a gente tinha pensado, quem fez a vontade do Pai? Aquele que praticou. Então, praticar talvez pareceria importante. Suponho que para um fariseu naquela época, extremamente zeloso na lei, praticar então é importante, mas aqui Jesus fala, e ele cita um texto lá, que o profeta Oséias estava confrontando o povo pelas mesmas situações. Desejo misericórdia e não sacrifício, não é sobre o que vocês podem fazer por mim, é sobre como vocês vão fazer isso, com misericórdia, segundo o amor que Deus faz, segundo a vontade dele, e não as ações que nós achamos ser a vontade de Deus. Como o pastor João colocou no começo desse culto, sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor não são quantas ovelhas eu consigo colocar, não é quanto eu coloco a minha posição, ou o meu reloginho diz que eu fiz o meu exercício de hoje. São frutos de lábios que confessam o nome. Da mesma forma, quando Jesus disse, desejo misericórdia, ele estava esperando frutos que demonstrem uma vida de acordo com Deus. Significa crer no que Deus coloca. Em outro momento, Jesus fala, lá em Mateus 5, quando disserem sim, que seja realmente sim, e quando disserem não, que seja não. Seu sim seja sim e o seu não seja não, porque o que passar disso vem do maligno. Então não significa apenas fazer, mas crer de acordo com a vontade de Deus e também ser coerente com isso. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Qual dos dois filhos fez a vontade de Deus? O primeiro filho fez, mas qual é a vontade de Deus que nós esperamos na nossa vida? É falar sim e fazer sim. Não é apenas uma das duas coisas. É ser completamente coerente com o que o Senhor tem para nós. Lá no final do texto ele diz, em verdade lhes digo, os publicanos e as prostitutas já estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem para crer nele. Esses são, entre todas as partes da sociedade, que os líderes mais zelosos, que tinham a melhor aparência de dizer sim diante de Deus, achavam que não iriam fazer a vontade de Deus, que não estavam fazendo. Os publicanos, que não viviam de acordo com o zelo patriota até que eles tinham nacionalista diante de Deus, e as prostitutas que eram a casta mais rejeitada, porque tinham uma vida completamente desgostosa de acordo com o que eles tinham de entendimento que era de Deus. Mas, de novo, se a gente percebeu que o fazer a vontade de Deus não é sobre o que nós fazemos, quando Jesus diz que esse tipo de pessoa
Pecadores, ainda vimos, né? Porque ele falou que veio chamar os pecadores. Eram sim pecadores, estavam entrando no reino de Deus, não é por conta do que eles tinham feito no passado, mas porque naquele momento a ação deles tinha mudado de valor. Não sobre o que eles conseguiam oferecer, porque olha só quanto histórico de pecado eles tinham, mas porque eles creram na palavra da verdade. E crer na palavra da verdade significa viver uma nova vida de acordo com isso. As nossas vidas hoje não têm o valor do que nós fizemos lá atrás, não têm o valor do que nós podemos fazer hoje, tem o valor de como nós cremos em Deus. E a verdade de Jesus Cristo é salvação para as nossas vidas e é o poder dele para nós testemunharmos do Evangelho. Quantas vezes a gente continua vivendo a nossa vida e o desânimo, talvez as fraquezas, talvez até as circunstâncias difíceis começam a diminuir o valor do que nós temos? Eu tenho um discipulando que me veio conversar outro dia. Eu falei outro dia, mas já ano passado, né? Ano passado é pouco tempo. Mas ele veio compartilhar. Eu tenho feito devocional todos os dias. Eu falei, nossa, que maravilha, graça de Deus. Continua assim, é muito bom. Mas a verdade é que eu só tenho feito todos os dias para continuar a fazer todos os dias. Eu não tenho sentido tanto valor. Eu estou lendo a Bíblia por ler a Bíblia, e eu tenho até orado, mas eu só tenho falado palavras vazias. E daí caiu no meu coração, nossa, eu incentivo tanto sobre fazer o devocional todos os dias, e a gente conversou muito pouco sobre o fazer de verdade. A nossa vida diante de Deus não se mede por quanto nós fazemos, quantos domingos eu estou na igreja, quanto eu consigo ofertar para o Senhor, quantos dias eu consigo orar, ou quantos dias o meu aplicativo da Bíblia vai dizer que eu estou em dia no meu devocional. Mas a verdade disso, claro, o desejo é nós termos uma vida de devoção diária diante do Senhor. Mas se essa vida de devoção diária perder a verdade, a essência que ela tem, ela vai valer como se fosse 0, 0 e 0. Como se eu tentasse fingir no meu aplicativo do exercício, só balançando o braço, e ele falar, você cumpriu o seu exercício, mas a minha saúde não vai dizer o mesmo. A saúde só vai revelar o exercício que eu realmente fizer. E a nossa vida de devoção a Deus só vai revelar a nossa crença real diante do Senhor. Quando Jesus fala, quem fez a vontade do Pai? Ele está perguntando, quem creu em verdade, em plenitude, e viveu de acordo com isso, e não quem fez o que fez. O Pai disse, faça esse trabalho, e fazer apenas o trabalho, só por fazer, não é nada. Mesmo que Deus fale, Vitória, vai para a África. Se ela só pegasse uma passagem de avião e chegasse lá, talvez não iria ter tanto valor quanto preparar diante de Deus com zelo, buscar a vontade dele. Se prepara, estuda um pouco, ora mais sobre isso. Arranja alguém para ir junto, né, com o Dask. Fazer a vontade de Deus é menos sobre onde primeiro os seus pés andarem, mas mais sobre Deus mandar e por você ouvir e com amor no seu coração os seus pés seguirem o que Deus tem. Lá em Romanos capítulo 10, Paulo fala o seguinte, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Uma vez que eles ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Paulo, ele, assim como Jesus, criticava muito o seu povo, a sua nação, que recebeu séculos e milênios sobre a palavra do Senhor e não estava vivendo de acordo. Mas uma coisa que eles aprenderam ao longo de toda a história era levar com zelo, com mais realidade, com mais responsabilidade o que eles estavam fazendo. O erro que eles tomaram é que esse zelo foi chamado aqui por ele, e antes ainda, lá em Provérbios, pelo sábio, de zelo sem entendimento. Fazer com todas as forças, fazer algo com toda a responsabilidade da melhor forma possível, mas sem esse valor da verdade por trás. Por mais que Paulo desejasse ver os seus irmãos sendo salvos, ele percebeu que algo lhes faltava. Eles tinham todo o zelo, que é bom e nós devemos ter, mas nesse zelo faltava algo, o entendimento da verdade de Deus, a crença real, fazer algo segundo a vontade de Deus, mais do que apenas segundo o que nós entendemos da vontade de Deus. Eles ignoraram a justiça de Deus e estabeleceram a sua própria. Como eu acho que eu devo ser um bom cristão? Como eu vou ler a palavra esse ano? Como a igreja Holler Suzano vai caminhar? Se nós decidimos essas coisas por nosso próprio discernimento,
por mais que a gente faça isso com zelo, por mais que a gente faça isso com esforço, aqui vai ser chamado de justiça própria, não se submetendo à justiça de Deus, que Jesus chamou de caminho da justiça. O caminho da justiça só existe um, e o único caminho da justiça é o caminho da verdade, como o apóstolo João também fala. Como está a nossa vida diante do Senhor? Mais do que o que nós temos feito. Como nós temos encarado a nossa verdade? Nossas palavras no louvor, quanto significado tem quando a gente canta? Porque as músicas nos fazem sentir algo, e às vezes a gente começa a se perder e não percebe o que nós estamos cantando. Ou às vezes na nossa leitura diária também, li tantas vezes isso daqui, começa a ficar às vezes repetitivo, presta um pouco menos de atenção. Da mesma forma que tentar enganar um relógio de exercício não faz sentido nenhum, tentar viver a vida na fé, sem vivê-la de verdade, também não faz. E da mesma forma que o melhor jeito de fingir para um relógio acreditar que você está fazendo exercício é fazer esse exercício de verdade, a melhor forma de nós fingirmos diante de Deus, dizermos sim diante de Deus, é fazermos de verdade. Mas muitas vezes tem uma dificuldade lá no meio. Quando eu estou fazendo e eu perco um dia, e eu tenho aquele tropeço, e falou, começou de novo os seus exercícios. Você não está lá mais numa sequência de 60 dias, agora você está no primeiro de novo. Isso, às vezes, abala o nosso coração. A gente já está no meio de janeiro. E talvez alguns aqui já tenham sentido essa perda, de ver, nossa, eu estou tentando cumprir a minha leitura diária, mas já perdi um dia. Talvez quem usa o aplicativo vai falar assim, voltou de novo no dia 1. Que isso não seja para nós desmotivo. Que a gente não se prenda na motivação do quanto nós temos feito, mas quanta verdade nós temos tido. Porque se tiver um tropeço, basta um recomeço. Não era para rimar, mas diante de Deus, Ele é aquele que nos dá renovo, Ele é aquele que nos dá novas forças. Se a gente perder um dia, vale completamente o dia seguinte. Não é o primeiro dia de novo, é um dia cheio diante de Deus. Não tem quantos dias eu leio a palavra, tem eu leio a palavra da verdade do Senhor. Que esse ano seja marcado por verdade, muito mais do que por quanto nós conseguimos fazer. Que nossos corações possam receber mais do Senhor, sermos mais crentes não por nossos próprios olhos, mas mais crendo na palavra do Senhor. Que o que Deus tem para falar seja novo a cada dia. Se você já leu a Bíblia muitas vezes, que fale de novo e ressoe no seu coração. Que Jesus sempre seja presente nos nossos dias, nas nossas mentes. Que nós possamos meditar e a cada segundo entender qual é a palavra dele e conseguir responder de fato. Que o nosso sim seja preenchido de verdade, muito mais do que de ações vazias. E que as nossas ações sejam coerentes. Que o nosso exercício de fé seja sempre cheio de Deus. Porque no reino dos céus, fazer de verdade é sobre crer no Senhor e viver de acordo. Vamos orar então, meditando na palavra do Senhor. Cada um nesse momento, peça que o Senhor sonde seus corações. Que o nosso planejamento para esse ano possa ser pleno de acordo com a vontade de Deus. Possa ser buscando a cada dia o que Ele tem para nós. Porque se existe um novo dia, existe um novo do Senhor para nós também. Se existem novas circunstâncias, existe nova direção de Deus. Se existe novo cansaço, existe novo ânimo. E se vierem mentiras sussurrar em nossos ouvidos, a verdade de Deus ainda está aqui. Que o Santo Espírito possa falar aos nossos corações nesse momento, nos orientar para como nós devemos seguir a palavra da verdade. Com um sim de palavras, mas com um sim de ações.
Senhor Santo Deus, nós estamos dispostos diante do Senhor, que é o Deus da verdade. É o Deus que sonda nossos corações e tudo sabe. De longe o Senhor vê todo esse mundo, mas de perto o Senhor nos toca. E nós te pedimos ao Senhor, Altíssimo, soberano sobre esse mundo, soberano sobre nossas vidas, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de verdade. Que não sejam só palavras, que não sejam só iniciativas, só disposições, mas que de forma completa nós possamos cumprir com o que o Senhor nos tem disposto. Que como uma igreja junta, una, em uma só direção, a sua direção, nós possamos nos exercitar na tua vontade, crescer na tua palavra, em meditação da tua palavra, em oração ao Senhor, em prática real que dá frutos da verdade. Que o Senhor possa nos orientar para que o nosso louvor seja real, nossas palavras de promessa possam ser coerentes com as nossas ações, a nossa justiça seja a obediência nos nossos dias, a tua graça reflita a gratidão em nossas palavras. Ó Senhor Santo Deus, nós te pedimos, dá-nos forças, porque nossos esforços acabam, nossos esforços são tortos, porque em cada tropeço nós perdemos de novo direção, as forças que nós temos para continuar, mas nós te pedimos que o Senhor nos preencha a cada momento, para que nós possamos continuar adiante mais plenos, sorrindo diante do Senhor, porque o Senhor nos enche de alegria de te servir, porque te servir não é uma tarefa, não é exaustivo, mas é cheio da tua plenitude. Que nós possamos ser leves no Senhor e viver essa tua verdade, que são boas notícias para os nossos dias. E se são boas notícias que nos alegram, que nós possamos também compartilhá-las com aqueles que precisam ouvir. Se conosco, Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que ainda nos toca hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.